vez. E como eu fiz a enquete semana passada no meu Instagram, e ganhou o tema de escola. O tema de hoje vai ser escola. Vamos falar sobre um pouquinho mais como foi a minha trajetória na escola, em tempos de escola. Bom, minha primeira vez na. Para começar, vamos falar como que foi a luta para mim conseguir a matrícula da minha escola. Porque a minha mãe, eu comecei na escola em 94, que na época eu fazia o prézinho ainda, não sei, que hoje em dia ainda faz, né? Porque hoje em dia chama jardins, jardim 1, 2, 3, 4, 5. E eu não sei, assim, muito bem qual que é o que se enquadra no que eu fiz. Mas bom, vamos lá. Para começar, a minha mãe foi fazer a minha matrícula e, de princípio, foi negado pela diretora da escola, a qual eu me formei, né? Mas na época era outra diretora. Ela alegou que, pelo meu caso, sem me conhecer, ela alegou que eu precisava de uma escola especial, que ela deve ter pensado que eu tinha atrasos mentais e outros cuidados, né? Que no caso não é o meu caso. No meu caso, ele é só motor, da cintura para baixo. O resto eu mexo tudo, falo, penso, enfim. Aí minha mãe, com essa negada da diretora, foi e foi fazer, e foi lá na delegacia, teve que ir na delegacia de ensino para provar que eu era uma pessoa que não tinha problemas mentais e que eu poderia, é, como é que fala? Eu poderia frequentar a escola normalmente como qualquer outra criança. Tanto que foi, aí ela conseguiu, né, minha matrícula, e eu fui o primeiro cadeirante da minha escola. Eles construíram rampas antes de eu entrar na escola. E, assim, nos primeiros dias na escola eu sempre fui uma pessoa super tímida. No começo eu não respondia a chamada, porque, assim, como eu fui criado sozinho, eu não sabia, né, como é que tinha que responder. Mas em relação aos outros alunos, eu nunca tive problema nenhum. Logo nos primeiros dias de aula, eu já. Dois amigos assim, eles já chegaram, já tentaram fazer amizade comigo, já conversaram. Mesmo eu quietinho na minha, eles vieram, me acolheram. E, enfim, aí eu fui, fiz o prézinho, né? Que era o básico. E não sei o que aconteceu na época, que não tinha. As escolas iam ser divididas entre o colégio, que é da quinta série até o terceiro ano do ensino médio, e em outras escolas que iriam fazer um ensino fundamental, que era da primeira série até a quarto ano. Aí lá vai eu, tive que mudar de escola. Mas como a meu, o meu, a minha matrícula já foi encaminhada para outra escola, eles já saberiam que eu era cadeirante e que já se prepararam, né? Aí já fizeram outra rampa em outra escola, que aí já cheguei e já fui também para e já fui mais preparado, né, para essa escola. Eles já eram mais preparados. Aqui já sabiam do meu histórico da outra escola. E também, aí eu fiz da primeira série até o quarto ano, em outra escola, a qual eu conheci bastante amigos, né, assim, da primeira série até o quarto ano. Amigos que me acompanharam alguns desde o prezinho. E aí, depois do quarto ano, eu fui e voltei para essa escola que eu fui surpresinho para terminar, que foi da quinta série até o terceiro ano do ensino médio. Mas só que para mim começar a quinta série, eu não peguei desde o início do ano, que foi quando eu já contei no primeiro vídeo, que foi quando eu fiz a minha segunda cirurgia, que foi em 2000, que eu tive que ficar 3 meses sem me mover. Eu operei a coluna e eu tive que ficar deitado e deu complicações na, na cirurgia e tal. Aí eu tive que ficar em repouso 3 meses. E eu voltei da escola, eu voltei pra escola em março, quase abril daquele ano. Aí eu fiquei bastante meio perdido, né? Porque assim, por mais assim que eu pegava os cadernos de um amigo meu que morava aqui na rua do lado para copiar a lição, sabendo assim as explicações é meio complicado, né? Só lendo assim. E para mim tinha matérias novas, né? Que a gente começa a matérias novas na quinta série que a gente não aprende do primeiro ano até a quarta. Então, aí,
em relação também a eu tive uma experiência não muito boa, que foi na do primeiro ao quarto, que foi umas professoras que maltratavam alguns alunos, meio que agressão, né? E arrogância. Teve essa mesma professora da primeira série, que eu não me lembro muito bem o nome, ela meio que me obrigou a tentar comer a merenda da escola, sendo que minha avó, ela pagava, já deixava meu lanche pago na cantina. Porém, essa professora, ela achava que eu se achava muito mais do que os outros por ter isto. E tinha que comer a comida que davam na escola. Sendo que de manhã eu não sentia fome e quando eu chegava em casa eu almoçava. Era desnecessário, né? Porque assim, eu nunca fui de comer de manhã. Eu sempre comia alguma besteirinha e tipo assim, quando eu tava em casa eu nem comia, né? Eu ia direto pro almoço. Então, na escola, assim, eu comia salgadinho, essas coisas. E diz ela que essa já lá nutricionista que isso ia me fazer mal e que eu se achava melhor que os outros alunos que comiam a merenda. E não, e nunca foi isso. Nunca me achei mais que ninguém. E ela era muito mais educada com os outros alunos também, sendo que já agredia os alunos e era bem desagradável. E eu tive, na segunda série, eu tive uma experiência de minha primeira e última traumatizante excursão de escola. Que a gente foi pro zoológico, porém foi péssimo essa experiência, porque uma das crianças se perderam. E o colégio e foi muito ruim porque a gente não aproveitou quase nada do passeio e foi bem desagradável assim. É muito ruim. E em relação também aos alunos, na época também de escola, eu sempre fui uma pessoa que escolhia uma pessoa, um amigo geralmente, que me acompanhava antes de sair. No intervalo eu saía um pouco antes para comprar meu lanche e ficar no meu canto, né? Para não, sabe, né? Crianças e muvuca, essas coisas. E eu sempre escolhi alguém de minha confiança para ficar como, tipo, vamos dizer assim, meu guarda-costas. Aí ficava lá, aí eu criava mais intimidade com essa pessoa e ela também ia. E foi disso até a quinta série, mais ou menos. Sendo que aí, na quinta série, quando eu mudei de escola, aí na quinta série aí a gente trocava de sala, né, para as matérias. Eu tinha sempre que sair um pouco antes para não pegar a muvuca, porque o pessoal não respeitava, né? Me empurrando, essas coisas, e enfim. Aí eu ia sempre um pouco antes, como um amigo. Aí já tive amigos também que eles mudaram de estado, aí eu tive que conhecer novas pessoas. E em relação assim, eu nunca fui desacolhido. Sempre fui muito acolhido pelos meus colegas de sala, essas coisas. Por mais tímido que eu seja, o pessoal sempre, antes de me conhecer, achava que eu tinha um cara de bravo, que eu era bravo, não sei o quê, mas quando me conhecia, isso aí mudava. E em relação a bullying, eu assim, nunca, só tive uma experiência, mas nem foi eu que eu vi. Foi a minha mãe que ouviu, mas assim, eu nem prestei atenção. Porque quando eu cheguei na escola uma vez, nessa quinta série, nessa escola que eu terminei, eu ficava esperando lá embaixo, né? Assim, perto da sala. E os outros alunos tinham que esperar lá em cima, no pátio. Pra quando tocar sinal, descia todo mundo. E às vezes ficava alguém lá cuidando do portão para ninguém descer. Geralmente, a inspetora, ela deixava uma pessoa para ficar lá comigo para que a minha mãe fosse embora, né? Pra casa, para mim ficar alguém fazendo companhia para mim. Aí, uma certa vez, eu estava lá esperando com minha mãe. Aí tinha os alunos que queriam, tinha uns alunos e um amigo meu que queria descer. Aí uma dona da limpeza lá chegou e gritou para os alunos: não vai descer ninguém, deixa o aleijado lá embaixo. Deixa só o aleijado lá embaixo. E isso a minha mãe ouviu. Eu não ouvi, sinceramente. Aí a minha mãe foi lá e questionou, né, com essa senhora. Aí, no intervalo desse mesmo dia, essa senhora foi e meio que me pediu desculpa. Eu, sem entender, falei, tudo bem, né? Assim, não sabia. Aí que quando eu fui embora pra casa, minha mãe me explicou o ocorrido. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. E nessas duas escolas aí, em relação ao que eu fiz da primeira à quarta série,
e essa que eu fiz o pezinho, e eu fiz da quinta série até o terceiro, eu fui o primeiro cadeirante a me formar nessas duas escolas. E essa é a minha história de escola, pessoal. Se você gostou, curte lá, acessa o meu canal aí, chama Lado B, Lado A, Lado B. E vamos embora que eu pretendo fazer vídeos quinzenais. E a gente vamos aí. Espero que vocês gostem do resto do conteúdo, hein? Vai ter muita coisa nova, vai ter desenho, vai ter pintura e vai ter meus vídeos falando aqui sobre a minha história, hein? Obrigado, acesse, dá o like, curte o canal e bora. Obrigado.